amém? Quantos creem verdadeiramente que o rio de Deus está neste lugar? Quantos estão dispostos a mergulhar no rio de Deus nessa noite? A mergulhar nesse rio que está aqui nessa noite? Eu tenho certeza que Deus tem cura para a tua vida. Eu tenho certeza que Deus tem cura para a tua casa, para a tua família. E Ele está aqui nessa noite. E Ele é poderoso para realizar algo sobrenatural na tua vida nessa noite. Quantos creem nisso? Amém? Vamos cantar de novo esse pedacinho? Eu quero mergulhar nesse rio nessa noite. E eu tenho certeza que o rio de Deus está aqui. Aqueles que estão dispostos a mergulhar, a sua vida não será mais a mesma a partir de hoje. Declare isso para o Senhor, declare isso para Ele. Declare para Ele que você quer mergulhar nesse rio, que você quer mergulhar na presença dEle, que você quer se render à presença dEle, ao mover do Senhor em Cristo, a pessoa da sua vida. Declare isso para Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber na tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir. Teu rio de vida aqui, sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Aleluia. Aplauda ao Senhor bem forte nessa noite. Aos nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Que bom ter cada um de vocês aqui nessa noite. Que bom estar com vocês aqui para juntos nós cultuarmos ao nosso Deus. Pode tomar o teu assento, glorificando ao Senhor. Tenho certeza que Deus já está falando no nosso meio e Ele continuará falando no nosso meio nessa noite. Eu te peço que você abra o teu coração, que você abra a tua mente, que você deixe o Espírito Santo tocar na tua vida nessa noite. Porque não vai ser pelo muito falar, não vai ser por nada mais a não ser pela presença do Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo, pelo mover dele nas nossas vidas, e é Ele quem realiza toda a obra dentro de nós, amém? E eu te convido, você que trouxe a sua Bíblia, a abrir comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 5, livro de 2 Reis, no capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos. E nós vamos ler algo que nós acabamos de cantar aqui nessa noite. Glórias a Ti, Jesus. Livro de 2 Reis, no capítulo 5, a partir do verso 1, vai contar a história de um homem chamado Naamã. Um homem que talvez você já ouviu a história dele, você já conhece. E já há alguns dias eu tenho lido esse texto, eu tenho meditado nesse texto. E quantas lições, quantos aprendizados há em poucos versículos. Para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos dias que nós estamos vivendo hoje. E eu vou ler vários versículos aqui, porque eu sou meio ruim, irmão Valmir, de contar história. Então, como eu não sou tão bom de contar história, eu vou ler, daí depois a gente
Segue em diante. Livro de 2 Reis, no capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Verso 6: E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que esse envie a mim para eu restaurar ao homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventuras Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Verso 13: Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo: lava-te e ficarás purificado. E o verso 14 diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Eu creio que a grande maioria dos irmãos que está aqui nessa noite conhece essa história, já leu essa história, já ouviu alguma pregação sobre essa história, e eu também já tinha ouvido muitas pregações, muitos textos, já tinha lido essa história. Mas quando a gente para e a gente começa a ler e reler e meditar e ler novamente em 14 versículos, nesses 14 versículos que nós lemos, nós vemos que há uma profundidade de coisas que Deus nos ensina aqui nesse texto, uma profundidade de coisas que Deus nos revela, que Deus nos mostra, que Deus fala conosco, para que nós, como servos dele, como filhos dele, possamos ser melhores para com o Senhor, possamos ser melhores para com o nosso próximo, possamos ser melhores pessoas, melhores filhos, melhores servos, melhores irmãos. E eu separei alguns pontos aqui para compartilhar com os irmãos nessa noite. E antes de
de dizer o primeiro ponto que eu separei para compartilhar com os irmãos. Eu sou pai do Joaquim, que acho que está dormindo ainda, não sei se está dormindo. Eu não vou falar tão alto para não acordar ele. E pai da Helena. E a gente tem vivido dias onde nós temos enfrentado uma mudança, uma novidade lá em casa. Porque a partir do momento que o Joaquim ele vai passando os dias, vai passando as semanas, ele vai ficando um pouquinho mais velho, David, ele vai conhecendo as coisas. Ele vai tendo conhecimento das coisas e ele vai achando que ele sabe muitas coisas. E ele tem 4 anos. E muitas das vezes, quando ele tinha 2 anos, a idade da Helena, a gente falava: filho, faz isso. E ele prontamente ele ia lá e ele cumpria aquela ordem, aquele pedido. Quando nós falávamos: filho, não faz isso, ele parava. Filho, vai por aqui, filho, faz isso. Ele obedecia de maneira pronta. Mas à medida que ele vai crescendo, à medida que ele vai conhecendo as coisas, à medida que ele vai se conhecendo, que ele vai amadurecendo, ele começa a ter o conhecimento e ele começa já a pensar 2 vezes antes de ouvir e obedecer aos comandos e às ordens que são dadas a ele. Porque agora ele já conhece, agora ele já sabe muitas coisas. E daí quando a gente fala: filho, faz isso, daí ele já na cabecinha dele ele já começa a pensar: não, mas eu não preciso fazer isso. Eu não preciso talvez fazer agora. Eu não preciso talvez obedecer agora. E à medida que nós, como seres humanos, como filhos, nós como servos de Deus, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos conhecendo as coisas, muitas das vezes nós deixamos de ouvir muitas coisas. Nós deixamos de obedecer de uma forma pronta, de uma forma imediata, as ordens, os comandos, aquilo que muitas vezes o próprio Cristo, o próprio Deus, nos pede e exige de nós. Porque agora a gente tem um conhecimento, a gente já tem uma experiência, a gente já viveu muitas coisas, e quando a gente ouve algo, primeiro a gente consulta a nossa mente, a nossa experiência, e a gente começa a pensar e fazer conta e a ver se a gente obedece ou não, se faz sentido obedecer ou não, se a gente se move ou se a gente não se move, se a gente faz ou não faz. E eu creio que aqui nessa noite tem muitos pais, tem muitos irmãos, tem muitos filhos, e talvez você vai concordar comigo, que talvez muitas vezes quando os teus pais falaram algo para ti, você pensou assim: isso aí não vai dar nada, capaz que isso vai acontecer, eu acho que isso aí não, capaz, isso aí que a minha mãe está falando não vai acontecer, não vai esfriar, David, não vai ficar frio. Mãe, olha o sol que está de rachar aqui. E a mãe fala: meu filho, leva um casaco, meu filho, leva um guarda-chuva, porque pode ser que chova, né? E a gente fala assim: capaz, mãe, não vai chover, não vai chover, não vai dar nada, porque agora eu já sei, agora eu conheço, eu penso que sei. E cada vez, à medida que a gente vai agregando conhecimento, à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, muitas vezes a gente vai pesando aquilo que a gente ouve, a gente muitas vezes já não obedece mais, a gente já não aceita mais os comandos, as ordens, os pedidos, porque agora a gente faz um processamento na nossa mente e a gente começa a pensar se vale a pena ou não obedecer, se a gente faz aquilo ou não, se a gente vai ou não, se a gente executa aquilo ou não, porque agora a gente está amadurecendo e a gente já tem um conhecimento. E com a minha vida foi assim. Quando eu era adolescente, a minha mãe muitas vezes falava algumas coisas para mim e eu não obedecia de pronto. E o que acontecia, Ismael? Aquilo que a minha mãe falava, acontecia. E a gente tem cantado uma música com a Helena lá em casa, que diz assim: ouve a tua mãe, menino, ouve a tua mãe, ouve, obedece, dá atenção, dá crédito, ouve aquilo que aquele que passou por experiência, aquele que está te falando algo, pode acontecer, pode se realizar na tua vida. Ouve aquilo que as pessoas estão falando ao teu redor, dá crédito para isso que eles estão falando, porque pode ser que isso verdadeiramente aconteça na tua vida. E muitas das vezes nós somos assim. Os pastores falam, Deus nos dá instruções, Deus nos revela algo, Deus nos mostra algo, pessoas nos dão conselhos, e muitas vezes a gente pensa assim: acho
que eu não vou fazer. Acho que eu não vou por aqui não, eu vou por esse outro lado aqui. Mas Deus te deu uma sinalização, Deus te falou algo, e daí tu fica pensando na tua mente, não, mas talvez é muito trabalhoso, é muito custoso, é muito difícil, eu não vou por aqui, eu vou pegar esse outro caminho aqui. Eu não vou executar, eu não vou obedecer de pronto essa palavra. E o primeiro ponto que Deus colocou no meu coração sobre a história desse homem aqui que nós lemos, é que Naamã ele teve humildade dentro do coração dele. Ele teve humildade, porque esse texto nos mostra que quando ele foi pelejar contra Israel, ele trouxe um espólio de guerra, uma menina, diz a Bíblia. E quando a Bíblia fala de uma menina, ela está se relatando, se referindo a uma jovem, uma menina entre 11, 13 anos aproximadamente. E como espólio de guerra, ele trouxe aquela menina e ele levou para sua casa para servir como escrava na sua casa. E Naamã ele fez isso, ele voltou para sua casa, ele voltou para sua terra e ele trouxe essa menina como espólio de guerra. E essa menina começou a servir na sua casa, e essa menina servia a Deus, ao Deus que é todo poderoso, o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra. E essa menina, quando chegou nesse lugar, afastada da sua família, afastada dos seus parentes, afastada dos seus amigos, servindo agora como escrava, numa terra distante, numa terra longínqua, ela poderia talvez desobedecer, ela poderia se rebelar, ela poderia contrariar as ordens daquele senhor, mas ela olhava para aquele homem e ela desejava o bem para aquele homem. E quando ela viu a situação que Naamã enfrentava, a situação que ele vivia, ele disse para a mulher de Naamã: olha, se o meu senhor ele tiver um encontro com o profeta, com o homem de Deus, eu tenho certeza que ele será curado. Uma menina de 11, 12, talvez 13 anos libera essa palavra numa terra distante, para um povo que adorava outros deuses, para pessoas que tinham outra cultura. E detalhe, ela era uma menina e serva, escrava. E quando aquela senhora ela ouve essa palavra, eu tenho certeza que essa palavra não veio carregada com simples palavras, ela tinha a presença de Deus junto com aquela palavra. E quando aquela mulher ouviu aquilo, poderia ser só um devaneio de uma menina, de uma adolescente que fala algo, o que essa menina talvez está falando, né? E talvez quem tem adolescente aqui sabe que os adolescentes falam muitas coisas, né? Fala, e muitas vezes os pais não dão crédito para aquilo que eles estão falando. Tá bom, é isso aí mesmo, né? E talvez essa menina pudesse ser encarada dessa forma, mas aquela mulher, ela deu ouvidos àquilo que ela estava falando. E ela deu ouvidos e ela levou para Naamã. E quando Naamã ouviu um chefe da guarda, um general, alguém que ocupava uma posição, que comandava tropas, que comandava exércitos, que tinha uma posição muito grande, que poderia muito bem no seu coração decidir ouvir somente o rei e ninguém mais, porque ele estava abaixo do rei, ele poderia no seu coração, na sua mente pensar assim: não, eu não ouço mais ninguém, porque eu sou grande, eu sou tal, eu sou o cara, eu só ouço aquilo que o rei me fala. Ele ouviu aquela palavra e ele deu crédito àquela palavra daquela menina, daquela jovem que dizia: olha, se tu ter um encontro com o profeta, tu pode ser curado. E ele deu crédito para essa palavra. E o primeiro ponto que Deus colocou no meu coração é que nós precisamos ter um coração humilde diante da presença do Senhor. Muitas vezes a gente começa na caminhada de fé e a gente aceita tudo que os irmãos falam, é bênção, glória a Deus, o irmão fala, o irmão ora, a gente aceita, mas à medida que a gente vai avançando, a gente já vai começando a fazer filtro. A gente vai, isso aqui, esse aqui está pregando, já para mim não serve muito. Não, esse aqui, a gente começa a ser seletivo com as pessoas que a gente ouve, com as pessoas que falam ao nosso coração, com as pessoas que estão ao nosso redor, por elas serem menores, talvez, do que nós. Muitas vezes a gente nem ouve, a gente fecha os nossos ouvidos para pessoas que aparentemente são menores
do que nós. Porque agora eu ocupo um cargo, agora não, eu não posso fazer isso, eu não ouço isso, agora eu só ouço do pastor, os irmãos aqui talvez não, só do pastor, aquele que congrega na igreja grande e tal, eu só ouço essa palavra. E lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 29, Jesus fala que nós precisamos aprender dele, que é manso e humilde de coração. O Senhor Jesus, ele era manso e ele era humilde de coração. Ele parava para ouvir as pessoas, ele parava para ter comunhão com as pessoas, ele parava para ter um tempo com as pessoas, independente de qual fosse a escolaridade dessa pessoa, independente se ela tinha uma conta recheada ou não, independente se essa pessoa tinha uma formação acadêmica ou não, independente se essa pessoa falava tudo certinho ou se daqui a pouco ela trocava as palavras. Jesus, ele era manso e humilde de coração. E nós precisamos ter essa humildade no nosso coração, porque pode ser que talvez o nosso milagre não vai vir de uma pessoa grande que a gente espera, não vai vir de uma grande conferência, de um grande congresso, mas talvez vai ser um culto como esse, que Deus vai liberar uma palavra, através de uma pessoa improvável, de um dia improvável, e a tua cura, ela pode estar num dia como esse. Se você der crédito para essa palavra, se você ter humildade em receber essa palavra e ter fé e acreditar, o Senhor pode fazer. Porque não são as pessoas que mobilizam o milagre, não são instrumentos, não são grandes eventos, não são grandes estruturas, é o Cristo que promove tudo em todos. E Ele está num culto com 5, 10 pessoas, ou num grande ginásio, numa grande conferência com milhares de pessoas. Basta que o nosso coração esteja humilde para ouvir aquilo que o Senhor está falando. E Deus tem falado muito nos nossos dias, mas parece que é um discurso tão simples, pastor. Parece ser algo tão simples. Mas isso eu já conheço, irmão. Isso eu já estou careca de ouvir. A gente está careca de ouvir, mas a gente não pratica. A gente está careca de ouvir, mas o praticar a gente ainda não faz. O praticar ainda a gente tem dificuldade, e muitas vezes a gente despreza essa palavra, a gente despreza esse conselho, a gente despreza isso que o Senhor está fazendo nos nossos dias, porque a gente gostaria de receber uma palavra de sabedoria, uma palavra revelada, quando o Senhor tem ministrado nas pequenas coisas, quando o Senhor tem ministrado nos nossos corações com coisas simples. Porque ainda o simples, muitas vezes nós não ouvimos e nós não obedecemos. Porque muitas vezes nas coisas pequenas a gente ainda tem dificuldade de obedecer. E muitas vezes a gente não erra em grandes coisas, a gente tropeça em pequenas pedrinhas. São pequenas coisas que nós falamos para o Joaquim: filho, faz isso. E às vezes parece que é tão difícil, porque agora ele está amadurecendo, ele está crescendo. E eu tenho orado para o Senhor para dar um coração obediente para Ele, para que Ele tenha um coração submisso, um coração voltado para aquilo que nós temos dito para o coração dele. E nós precisamos ser como crianças na presença do Senhor, nós precisamos ser humildes diante da presença do Senhor, porque o Senhor tem falado no nosso meio, e eu creio que se nós tivermos a humildade e reconhecer aquilo que o Senhor está falando nesses dias, eu tenho certeza que a nossa vida pode ser transformada. Amém? Quantos creem nisso? Amém. Agora eu vou. O que eu escrevi aqui? Não, a gente fala, não lê o esboço, Daniel. Fica um tempão falando, fazendo esboço, depois nem lê o esboço. E a gente vê isso, queridos, em pequenos encontros. A gente vê muitas vezes no PG um irmão que a gente nem sabia como era a voz daquele irmão. Mas nem sabia que tu falava, irmão. Pensei que tu era mudo. E aquele irmão, quando começa a falar, começa a sair virtude, palavra de bênção. Ele começa a falar e contar um testemunho, e a tua vida começa a ser edificada através de uma pessoa que tu jamais esperava, através de uma pessoa que tu pensava assim: mas aquele irmão, né? Parece nada a ver. E quando ele começa a falar, ele tem experiências com Deus, ele tem algo para compartilhar contigo. A gente tem visto muitas vezes nos sábados aqui os jovens falarem, trazerem uma oferta, trazer uma palavra, e a gente vê pessoas que outrora talvez nunca pegariam um microfone, mas quando elas começam a falar, a contar um testemunho daquilo que elas viveram, daquilo que elas passaram, o Senhor começa a mover, o Senhor começa a tocar.
dos improváveis, dos pequenos. Mas nós precisamos dar crédito para essa palavra. Nós precisamos ter um coração humilde, aberto, para ouvir aquilo que o Senhor está falando. E essa menina, ela foi um canal, um instrumento de Deus para alertar, para trazer uma palavra para esse general que era grande, para esse general que ocupava um cargo, para esse general que tinha conhecimento, para esse general que tinha posses, para esse general que tinha autoridade, gente. Essa menina, essa adolescente, ela foi um instrumento de Deus para alcançar a vida daquele homem. E talvez você está aqui, talvez você está nessa casa, e talvez não vão ser das pessoas grandes, digamos assim, que você vai ser alcançado, vai ser dos pequenos. Vai ser de alguém que vai ministrar sobre a tua vida, de alguém que você não espera, e um milagre vai acontecer na tua vida. Mas para isso você precisa crer. Para isso a gente precisa tirar todas aquilo que a gente, o preconceito que a gente coloca muitas vezes, né? Ah, mas talvez acho que esse fulano aqui não vou ouvir muito. E isso acontece, gente. Isso acontece no nosso meio muitas vezes. Eu já vi muitas pessoas que viram, é o fulano que vai pregar, então eu nem vou no culto. É o fulano que vai tocar, que vai falar, então hoje eu vou só quando é o fulano de tal. A gente começa a ser seletivo em quem a gente quer ouvir. E muitas vezes Deus quer usar os pequenos. Ele quer confundir, Ele quer trazer novidade, Ele quer fazer algo diferente nas nossas vidas. E nós precisamos ter um coração manso e humilde diante da presença do Senhor. Amém? E o segundo ponto que Deus colocou no meu coração é a fé e a convicção desse homem. Porque se a gente for parar para pensar nesse texto que a gente leu, quando ele teve a ousadia de chegar diante do rei da Síria e falar para ele, olha, a coragem, irmão Valmir, de chegar diante do rei e dizer, olha, eu ouvi a palavra daquela menina de 12 anos e ela me disse que lá tem um profeta, tem um homem de Deus que ele pode me curar. Imagina a coragem e a fé desse homem para chegar diante do rei e dizer, talvez o rei pudesse dizer para ele assim, não, tu tá de brincadeira comigo, não. Tu vai fazer toda uma viagem, tu vai mobilizar uma tropa, tu vai mobilizar um monte de coisa, tu vai ficar vários dias viajando para ir até Israel, correndo risco de vida, porque tu é um general. E se talvez os inimigos te verem lá, eles podem te atacar, pode acontecer alguma coisa contigo, tu vai correr esse risco para ir atrás de uma palavra de uma menina. E ele teve fé. E eu creio que ele chegou com tanta convicção, com tanta fé diante daquele rei, que aquele rei disse, não, olha, então eu vou te dar uma carta. Eu vou te dar a carta aqui, tu vai diante do rei de Israel lá, tu te apresenta e então tu vai. Se tu crê nessa palavra, se tu crê nisso que tu realmente ouviu, então vai. Eu vou te liberar, eu vou te dar o aval, então vai. E aí diz ali no verso 5 que a gente leu, ele levou 340 quilos de prata para essa viagem, 68,5 quilos de ouro, 10 mudas de vestes, cavalos, carros, tropas, soldados, servos. Não foi que nem tu pegar um Uber ali da Pasqualine, o Elias, e vir para a igreja, 3 minutos tá ali. Não, era de cavalo, era longe, não era uma coisa fácil de se fazer. Ele teve que mobilizar muita gente, recursos, ele teve que mobilizar pessoas, ele teve que sair da função dele para ir até o encontro desse tal profeta, atrás dessa palavra que essa menina tinha liberado. Então não foi algo simples, não foi algo pequeno que ele fez. Tamanha era a fé e a convicção que esse homem tinha, de que lá verdadeiramente havia um homem de Deus e que ele poderia ser curado. E aí ele vai, ele inicia essa viagem, ele vai até Israel e ele chega até diante do rei. E aí quando ele chega lá, acontece aquilo, o rei fica apavorado, pensa assim, tá, mas tu vem a mim, tu acha que eu sou Deus para te curar? Tu acha que eu posso te curar? Tu acha que eu posso fazer? Ele rasga as suas vestes. E o engraçado é que a menina tinha fé e convicção de que lá havia um profeta de Deus, mas o rei não. O rei talvez em vez de ver, tu veio atrás de um homem de Deus, aqui tem homem de Deus, nessa casa tem homem de Deus, nessa terra tem homem de Deus, o nome dele é Eliseu, ele está aqui, ele vai orar por ti, ele vai interceder e tu vai alcançar o milagre. Não, ele não direcionou para o profeta.
Ele rasgou as suas vestes, ele disse: ó, tu está vindo contra mim aqui, eu acho que tu quer me sacanear, eu acho que tu está querendo alguma coisa contra mim, tu está planejando alguma coisa para me derrotar, para fazer algum mal contra mim. E quando Eliseu ouve, ele disse: por que tu está rasgando as tuas vestes? Por acaso não há profeta em Israel? Manda que ele venha ao meu encontro. E aí Naamã, ele pega os seus carros, ele pega os seus cavalos e ele vai até a casa do profeta Eliseu. E aí quando ele chega lá, ele desce com toda a sua comitiva, com toda a sua riqueza que ele trouxe, com todos os seus servos, toda a sua tropa. E aí o profeta não vem encontrar ele manda o servo dele levar uma mensagem para o profeta Naamã. Mas o engraçado e o curioso é que quando ele recebeu a palavra daquela pequena menina, daquela adolescente, ele creu naquela palavra. Mas quando ele chegou lá diante do profeta, ele gerou uma expectativa, ele criou uma expectativa dentro do coração dele, e quando veio a palavra por outro pequeno, pelo servo do profeta, aí ele não creu. Aí ele duvidou, aí ele se indignou, como essa palavra que nós temos aqui, e diz a palavra que ele se indignou muito, e ele colocou em risco o milagre que estava prestes a acontecer na vida dele. Porque na cabeça dele ele tinha gerado uma expectativa: olha, talvez Deus vai fazer dessa maneira, talvez quando eu chegar lá o profeta vai colocar a mão em mim, ele vai promover um culto, vai ter alguém tocando um instrumento, vai invocar a presença do Senhor, vai acontecer um mover, eu vou ouvir um barulho, eu vou ficar de joelho, ele vai deitar azeite sobre a minha cabeça. E Naamã, ele começou a gerar expectativa dentro do coração dele. E quando ele chegou lá com todas aquelas expectativas, e o profeta mandou o servo para lançar a palavra sobre ele se indignou porque a expectativa dele não foi atendida. Porque aquilo que ele imaginou na mente dele não se cumpriu conforme ele tinha pensado. E muitas das vezes somos eu e você diante da presença do Senhor. A gente gera muitas expectativas, né? A gente acha: não, Deus acha que vai abrir uma porta aqui, ó. Ele vai fazer desse jeito. Ele vai fazer nesse mês. Ele vai fazer através daquela pessoa. É naquele dia, é naquela conferência, e a gente começa a gerar expectativa dentro do nosso coração. Mas a gente esquece que Deus, ele sabe de todas as coisas. E Deus muitas vezes ele faz de uma maneira improvável para as nossas vidas. Ele faz de uma maneira da onde a gente não espera, da onde a gente muitas vezes a gente não visualiza. Oh, mas aqui é impossível de acontecer. É dali que Deus faz o milagre. Aqui nesse ambiente talvez seria impossível de eu ser curado. É nesse ambiente que Deus quer te curar. Talvez nessa noite não tem muitas pessoas, talvez não vai ser nesse dia que Deus vai transformar a minha vida. Talvez é nesse dia que Deus preparou para transformar a tua vida, para transformar a tua casa, para curar a tua vida nessa noite. Porque Deus, ele faz de lugares e de maneira que a gente não espera. Mas a gente precisa confiar, a gente precisa ter fé, a gente precisa ter um coração humilde diante da presença do Senhor, para que Ele realize a vontade dele. E aqui o último ponto que Deus colocou no meu coração, sobre a vida desse homem, sobre o que antecedeu o milagre desse homem, foi que quando ele colocou tudo a perder, David, por causa da expectativa que ele tinha colocado na mente dele, que ele pensava que Deus ia fazer de uma maneira, que o profeta ia fazer de uma maneira, e aconteceu totalmente diferente daquilo que ele imaginava. E ele, no seu coração, se indignou, ele ficou bravo, ele ficou triste. E aí aqui o último ponto é que ele escolheu pessoas boas para estarem ao redor dele, para caminharem com ele. E lá no verso 13 vai dizer assim, o verso 13: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai. E aqui a gente nota a forma como os servos dele tratavam esse homem. Meu pai. Não chamavam ele de Senhor,
não chamavam ele de meu Senhor por serem servos dele, chamavam ele de Pai, porque tinham intimidade com ele, porque tinham relacionamento com ele, porque caminhavam com ele, porque conheciam o coração daqueles ao qual ele servia. E essas pessoas chegaram e falaram assim: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura tu não faria? Se ele te pedisse algo difícil, se ele te pedisse algo muito difícil, algo sobrenatural, porventura tu não faria no teu coração? Mas agora, porque ele te pediu algo simples, tu não vai fazer? Então esse homem, ele escolheu pessoas boas para se relacionar e para caminhar com ele. Talvez se nesse momento, nessa jornada, nessa trajetória, ele tivesse escolhido pessoas não tão boas, que não tivessem conselhos de Deus, conselhos bons para a vida dele, talvez o milagre dele tivesse sido frustrado. Talvez ele tivesse mobilizado tudo, talvez ele tivesse feito tudo isso, e quando ele estivesse prestes a receber o milagre, ele ia desistir, ele ia lançar tudo fora. E aqui uma coisa que nós precisamos aprender é que as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que caminham conosco, elas influenciam no nosso coração. A quem nós temos ouvido, a quem nós temos dado crédito, a quem nós temos andado, quem tem andado perto de nós. E ontem ainda foi ministrado sobre isso aqui, que o Senhor dava chaves para cada um dos casais que tinha terminado o curso, e que nós escolhemos as pessoas que nós colocamos no nosso ciclo de amizade, dentro da nossa casa. Para aquelas pessoas nós escolhemos quem nós colocamos na intimidade do nosso relacionamento, da nossa família, do nosso andar, do nosso agir. Nós escolhemos. Cabe a mim e a ti escolher com quem nós caminhamos, quem nós ouvimos, a quem nós damos crédito, se as pessoas do mundo, se as coisas que os influenciadores deste mundo falam, ou aquilo que Deus está falando através dos seus filhos, através dos homens e mulheres de Deus nesse tempo. Quem nós temos dado crédito, quem nós temos ouvido. E esse homem, ele escolheu pessoas que cuidavam dele, que conheciam o coração dele, que queriam o melhor dele, que desejavam o bem desse homem. E aí, quando ele colocou tudo a perder, quando ele estava prestes a desistir, bravo, triste, indignado, porque não aconteceu do jeito que ele esperava, alguém encostou do lado dele e disse: meu pai, pondera essa tua atitude, pondera essa tua decisão, pondera isso que tu está falando, isso que tu está fazendo, isso que tu está pensando, reconsidera isso. E talvez pensa por essa outra maneira, por essa outra ótica, por essa outra visão. O teu milagre está prestes a acontecer. Confia, acredita, obedece isso que essa palavra que foi lançada, vai até o final. E muitas das vezes nós estamos rodeados, nós nos colocamos no ciclo de pessoas que não têm palavras de ânimo, palavras de encorajamento, palavras de bênção para a minha vida e para a tua vida. Muitas vezes nós damos mais crédito para as pessoas do mundo, para pessoas grandes, influenciadores que não têm nenhum compromisso com a nossa vida, e não damos crédito para a palavra que Deus está falando no nosso meio. Muitas vezes nós não damos crédito para a palavra da nossa mãe, do nosso pai, do nosso líder, do nosso pastor, daquele que está caminhando do nosso lado. A gente, para algumas pessoas, a gente fecha o nosso coração, e eram pessoas que nós deveríamos ouvir, e outros que não têm compromisso nenhum com a nossa vida, a gente ouve, a gente para ouvir. Glória a Jesus. Aleluia. E aqui na mãe ele estava cercado e rodeado de pessoas que queriam o bem dele, de pessoas que trariam um conselho bom para a vida dele. E isso foi ele quem escolheu. Quando ele montou essa comitiva, essa trajetória, essa jornada, não foi o rei que montou: ó, tu vai levar esse, não. Foi ele quem escolheu. E na nossa vida, na nossa caminhada não é diferente. Nós escolhemos com quem nós caminhamos, nós escolhemos com quem nós passamos o nosso tempo, nós escolhemos com quem nós dividimos os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos medos. E Deus, Ele deseja que você tenha um coração humilde, um coração apto para ouvir aquelas pessoas que verdadeiramente se preocupam com a tua vida, que verdadeiramente te amam, que verdadeiramente querem o teu bem, que verdadeiramente querem que você ande no caminho do Senhor, no caminho bom, no caminho agradável.
E que você possa desejar isso, que você possa buscar isso nessa noite. Ter um coração humilde, um coração sincero, um coração manso diante do Senhor. Porque eu tenho certeza que o teu milagre pode estar muito perto. Basta nós continuarmos, basta nós obedecermos, basta nós crermos e irmos até o final da palavra que está sendo lançada sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. E eu te convido a ficar de pé nessa noite. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor no Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. E o Senhor, nesse tempo, nesses últimos dias, nesse ano, Deus tem trazido coisas que aparentemente são muito simples para os nossos corações. São coisas que na maioria das vezes nós já sabemos, nós já ouvimos, nós já lemos, nós já sabemos, mas que muitas vezes nós não conseguimos praticar, que muitas vezes nós não conseguimos ainda colocar em prática esse simples que o Senhor está requerendo de nós. E muitas vezes nós precisamos renunciar ao nosso intelecto, o nosso eu, a nossa bagagem de aprendizado que a gente tem, e a gente precisa se humilhar diante da palavra do Senhor, diante do Senhor, porque muitas vezes Deus vai usar alguém pequeno que aos teus olhos é pequeno, mas diante do Senhor é grande, é gigante. Diante do Senhor pode liberar uma palavra para a tua vida e a tua vida ser transformada, a tua casa ser transformada. Nós precisamos ser humildes diante da presença do Senhor. Nós precisamos ter fé, uma fé genuína, uma fé que se esforça, uma fé que vai atrás, uma fé que independente do que aconteça, eu não abandono, eu não paro, eu não desisto, eu não largo. E muitas vezes a gente vê no nosso dia a dia, ao longo das semanas, é começar uma chuva, metade da igreja, hoje eu já não vou. Tá chovendo? Hoje eu não vou. Esfriou, vou ficar em casa, está muito frio, não vou pegar frente. O dia está bonito, não, hoje então eu vou passear, daí hoje eu não vou na igreja, eu não vou buscar o Senhor, eu não vou cultuar o Senhor, eu não vou buscar a presença do Senhor, eu não vou me entregar para Ele hoje. Glória a Jesus. Muitas vezes pequenas coisas nos tiram da presença do Senhor. Muitas vezes pequenas coisas fazem com que a gente largue o Senhor, abandone Ele, troque Ele por tantas outras coisas. E esse homem, ele saiu da sua terra, ele mobilizou muitas pessoas, ele fez muita coisa e ele não servia a esse Deus. Ele talvez nunca tinha ouvido falar desse Deus, mas através de uma palavra que foi lançada, ele teve fé e convicção e ele foi atrás. Ele creu naquela palavra, ele se moveu através daquela palavra, ele mobilizou muitas coisas baseado naquela palavra que tinha sido lançada. Porque o que tem poder não é o que eu estou dizendo, é a palavra do Senhor. A palavra dele tem poder para curar, transformar, libertar, restaurar. Ainda hoje, o Senhor pode fazer na tua casa. Deus não precisa de um grande ginásio, de um grande culto, de um grande congresso para realizar algo na tua vida. Basta que tu tenha um coração voltado para Ele nessa noite, um coração com fé, um coração desejoso, um coração convicto de que Ele pode fazer, e Ele vai fazer aqui nessa noite. Eu creio que aqueles que decidirem, aqueles que ousarem mergulhar no rio de Deus aqui nessa noite, poderão alcançar cura aqui nessa noite. Aqueles que ousarem mergulhar, aqueles que ousarem entrar nesse rio, eu tenho certeza que talvez a tua vida pode ser transformada aqui nessa noite. Aleluia. E eu te convido, se essa palavra tocar